Olha aí o Elmer. Boa noite, Elmer. Opa, fala Lucas, tudo bom? Tudo sim, graças a Deus. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite aí de participar com a gente nessa jornada aí. É um prazer. E tem sido aí um grande prazer poder conversar com pessoas e aprender também sobre educação clássica aí nos mais diversos contextos. Então, seja bem-vindo aí. Obrigado, obrigado. É um prazer poder participar e estar na medida do possível. Elmer, vamos começar já aqui. Eu já peguei algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou. Tenho outras também que eu fiz, já te encaminhei, né, as que eu fiz aqui, mas aí começou a receber outras perguntas aqui também. Mas fala um pouco de você, conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Tá? Minha trajetória é trajetória do típico cristão, cresci no lar cristão, graças a Deus, fui salvo ainda quando jovem, né? Ao me formar ali no ensino médio, eu imaginava que teria que fazer seminário e mais alguma coisa. Mas eu fui fazer o seminário primeiro. Então Deus me caminhou ali para o seminário, na minha igreja mesmo, tinha um seminário ali recém-inaugurado. Acabei fazendo 3 anos de seminário naquele seminário. E aí Deus me agraciou com uma bolsa de estudos lá nos Estados Unidos. E aí eu fui para lá e fiz o meu bacharel em teologia, né? Começando do zero, não deu para aproveitar muitos créditos ali. Comecei tudo zero, e depois fiz um mestrado em educação, ali dos Estados Unidos também. Estudei na Universidade Bob Jones. Voltei para o Brasil, e aí meus amigos brincam comigo, falam que eu sou padre, porque eu fiz a validação numa faculdade católica, validação da teologia. E depois fiz a graduação de pedagogia também. E sempre com o intuito de servir a Deus na área de educação e teologia. As oportunidades foram surgindo, trabalhei num colégio cristão bilíngue, tem um próprio negócio e tal, mas com o desejo de abrir uma escola. Eu brincava que lá nos Estados Unidos, a universidade chamava Bob Jones, né, que é o nome do fundador. E eu falava que eu abria Elmer Jones. Aí o pessoal dá risada, né? Mas assim, sempre queria estar envolvido nessa área, mas não sabia como. Então, Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, ou no meu caminho, né? E me colocando no caminho deles e me fazendo tropeçar na frente deles para que eles pudessem me ajudar também. E aí tive essa oportunidade de conhecer algumas pessoas com as quais a gente acabou tendo a oportunidade de abrir a Trinitas, né? A escola e também a editora. Isso é um resuminho assim da minha vida. Sou casado, né? Tenho 3 filhas, então são 4 mulheres na minha Olha aí. casa, minha esposa e mais 3 meninas. A mais velha, não a minha esposa, das minhas filhas, tem quatro Não, anos. não a mais velha das mulheres, né? A mais velha dos filhos. E, então tenho 3 meninas ali, 4 anos, 3 anos, e a outra que fez 9 meses. Legal. E estou com a meta aberta. Olha aí. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente está aqui conversando com o Elmer. Talvez vocês estavam lá no YouTube, estão chegando aí. Eu acho que a Vitória já avisou lá no grupo de vocês, a gente mudou para cá. Também descobrimos aqui que está tendo instabilidade lá no YouTube. Tanto no YouTube como no Instagram também. Então, algumas lives, algumas transmissões que estavam acontecendo também começaram a cair. Sempre acontece no melhor momento, né? Essas coisas. Mas a gente está aqui conversando com o Elmer. O Elmer falou um pouco da história dele. O Elmer é diretor lá na Trinitas. Tem editora Trinitas, tem um projeto da Academia Trinitas também. Então, Deus tem usado ele aí grandemente dentro desse contexto da educação cristã clássica, e ele vai compartilhar um pouco da sua experiência, né? Você que já vem acompanhando a jornada, o dia de hoje a gente vai conversar sobre rotina, planejamento e formação continuada. Então, ninguém melhor do que o Elmer aí nesse tema aí, que é alguém que tem fornecido materiais de qualidade também para a formação de professores, formação de mente, a comunicação também da educação clássica e da educação de modo geral, né? A educação
teológica e cristã. Fala um pouco para a gente, Elmer, como foi que tu chegou na educação clássica, né? E, consequentemente, na Trinity. Tu contou sua história e aí abrimos uma escola. Mas e aí, nesse inteirinho aí, como é que aconteceu? Dado que eu fiz esses estudos em educação, né? Então eu fui me deparando com filosofias educacionais e sempre achando, olha, isso aqui ainda não é o certo, isso aqui ainda não é o certo. Sempre procurando alguma coisa. Como eu disse, eu abri o meu próprio negócio, que era uma empresa de ensino de inglês, né? E ali também eu comecei a ver maneiras mais práticas que dessem um bom resultado. E estudando, lendo, me deparei com os livros do Douglas Wilson também, li os livros e falei, olha, esse é o modelo. E aí descobri que algumas das práticas que eu tinha no ensino de línguas, na verdade, não era que eu tinha inventado nada. Eu só estava aplicando, né, o Trivium ali e estava dando certo. E aí então eu descobri o nome daquilo que eu estava fazendo, depois de muita cabeçada, e vi que era a aplicação da educação clássica. Daí, eu me lembro de uma situação, numa IBD, eu falei com um pastor da minha igreja na época, que nós deveríamos abrir uma escola clássica, porque não existe igreja sem escola. E eu não sei se ele lembra ou não, mas dali ficou aquela coisa, pelo menos assim, para mim, que eu já tinha dito que a gente tinha que fazer. Acontece que um ano depois desse acontecimento, ele estava participando de uma reunião no conselho do Martin Butzer. E lá, ele é parte do conselho. Uma outra pessoa, o Maurício, sócio aqui da escola, né, e da editora, também estava participando. E o Maurício, ele expôs ali para os membros do conselho a necessidade de uma educação cristã verdadeira. E ele falou que havia lido um artigo no The Gospel Coalition Brasil, que era um artigo que explicava o que era educação clássica, e ele ficou assim maravilhado. E ele estava com, se não me engano, com um filho já prestes a entrar na idade escolar. Isso, Maurício. Isso. E eu nem conheci o Maurício. Uhum. E aí ele explicou tudo isso para o conselho e falou assim, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí o Franklin Ferreira, né, falou assim, então vai atrás de conferência, de se inteirar, né, do assunto e tal. E nessa, meu pastor estava lá, entrou em contato comigo, na mesma hora mandou mensagem, falou, segunda-feira, quer dizer, amanhã a gente precisa conversar. Falei, isso num sábado, né? Então, alguma coisa ruim aconteceu. E aí eu mal sabia que era uma coisa boa, né, na verdade. E ele me falou, né, do que aconteceu e tal. Na segunda-feira eu estava tomando um café com o Maurício. E aí nós falamos sobre a necessidade da educação, a necessidade de uma educação cristã clássica, de uma educação cristã e tal, e tal, e tal. E ficamos batendo um papo ali por algumas horas. E dali a gente já estabeleceu que nós íamos buscar conferência, qualquer coisa que pudesse nos ajudar nesse processo. E foi o que aconteceu. Naquele ano nós fomos para os Estados Unidos, participamos da ICCS, do Congresso, e lá nós conhecemos muita gente, visitamos várias escolas em vários estados e vimos que aquilo que estava nos livros era de fato verdadeiro. Porque eu conhecia a partir dos livros e via, né, pessoas que tiveram, mas eu nem sabia que elas tinham tido uma educação clássica. Até a educação que eu tive na universidade, ela tem aqui uma sobrinha ali, uma gordurinha da educação clássica. Uhum. É uma universidade de artes liberais também. Então eu tinha que assistir peças, participar de debates, eu tinha que assistir concertos, eu tinha que ler livros que não tinham absolutamente nada a ver, né, com a minha formação. Eu tinha que estudar matérias que, por exemplo, geografia, matemática, história do mundo.
eu estava fazendo Bíblia. Depois eu estava fazendo mestrado em educação, não tinha nada a ver. Então a gente vê que ainda haviam resquícios ali, né, de uma educação clássica, que agora está muito mais forte, né? Então a partir daquele momento, da volta, né, dessa viagem, a gente falou, ó, vamos abrir, mas a gente não tinha recurso. E aí ficamos nessa, né? Como que a gente vai abrir? No ano seguinte a gente foi para lá de novo, conhecemos mais pessoas, fizemos alguns contatos muito bons, né? Viemos para o Brasil, demos inauguração, né, por meio de uma conferência, a Editora 30. O Lucas estava lá, a gente fez essa conferência de educação cristã clássica lá em São Paulo, trouxemos o Dr. Steve Turley, Dr. Inês, Jonas Madureira, Franklin Ferreira. Então foi uma galerinha boa, né? E que nos apoiaram, nos ajudaram, né, nesse processo, e ainda assim não tínhamos recursos. Fazer o quê? E aí Deus então colocou duas pessoas que se propuseram a investir nessa escola, e uma delas tem um prédio, esse prédio aqui, em São Bernardo do Campo, de onde eu falo, e então essas duas pessoas nos encaminharam para cá e falaram, ó, se vocês quiserem, a gente topa encarar esse desafio aí e vocês vão tocar essa escola. E basicamente, né, resumidamente, foi o que aconteceu. Em paralelo, nós inauguramos a editora Trinitas, né? Nós trouxemos a editora, ou inauguramos aí uma editora, pensando da seguinte forma: como que nós vamos falar para as pessoas, para os pais, sobre a educação clássica, se eles nem sabem o que é educação clássica e que eles precisam dela? Então a gente precisa de uma editora, nós precisamos de livros. E depois que nós abrimos a escola, nós precisamos de livros para preparar essas pessoas. Então, esse foi o pensamento ali. Então, nós começamos, né, publicando livros de educação cristã clássica, mas nós sabíamos que se fosse só de educação clássica, naquela época, a editora já tinha fechado. Então, nós publicamos também livros de conservadorismo, teologia, vida cristã e literatura e vários outros títulos, né? Que aí viabilizaram a continuação da editora e o crescimento dela também. Que também não é distante, né? Para ter uma boa educação clássica, você precisa saber teologia, relacionar isso com uma teologia pública, né? E assim por diante. Tá, vamos pensar assim, a escola abriu, e falando agora, já entrando no nosso tema, nessa ideia de planejamento, de rotina, conhecendo a educação clássica, se envolvendo, os treinamentos que você fez, as escolas que você visitou lá nos Estados Unidos, qual a diferença principal que você vê da rotina, planejamento de uma escola clássica para uma escola moderna, né? Digamos assim, de uma pedagogia moderna? Nas escolas modernas, eu gosto de separar em dois grupos, né? As escolas modernas, que ainda mantêm características mais tradicionais quanto ao planejamento, e outras que simplesmente estão assim, seguindo a onda, seguindo o livro, né? Então, nessa segunda que eu acabei de mencionar, aquelas que simplesmente seguem a onda, o que elas fazem? Elas pegam um currículo, ou um livro, na verdade, e o professor vai calcular o número de aulas que ele vai dar, vai dividir, né, o número de páginas pelo número de aulas, e ele vai dar aquelas aulas, aquelas páginas naqueles dias. Basicamente isso. Então, planejamento não existe, né? O que existe eu tenho que dar a aula amanhã. O que você tem que falar? Do que está na página tal. E é o que eles fazem. E aí tem as outras escolas, né, que ainda têm aquelas características mais tradicionais, mesmo que elas não se identifiquem assim, e que elas planejam o ano de uma forma muito mais elaborada e tentam aplicar isso no seu dia a dia. E, infelizmente, eles se limitam também à questão puramente acadêmica.
Eles vão dizer que não, mas o objetivo deles é o vestibular. Então, eles vão preparar o planejamento deles para que o aluno passe no vestibular, e é isso. Tá? Quando a gente olha para a educação clássica, nós vemos que nós não nos limitamos a isso. Nós não nos limitamos aos livros também, que os livros são ferramentas, não são os nossos mestres, né? Então, nós vamos sim ter um olhar do ano, ter um olhar do semestre, do bimestre ou do trimestre, né? E aí tentar trazer isso para algo muito mais palpável, né? De um mês, de uma semana e depois de um dia. E aí depois eu começo a planejar o meu dia. Depois que eu planejo o meu dia, minha aula, aí eu volto a olhar para o todo, para ver se meu aluno também está acompanhando. E aí eu tenho que replanejar de novo. Isso dá muito trabalho. E nós aqui, brasileiros, meros mortais, o afegão médio aqui, chão de fábrica, que estudou numa faculdade brasileira, muito provavelmente teve uma aula de didática com um professor horrível que não tinha Não didática. tinha didática. Sempre assim. E ele nunca aprendeu a preparar uma aula. Plano de aula não existe no ensino da maioria das faculdades brasileiras em curso de pedagogia, ou letras, ou qualquer outra coisa, qualquer outra licenciatura. Então, nós sofremos muito com isso. E quando nós falamos, então, de preparação de aula, e aí para preparar uma aula você precisa saber o que você vai dar naquele semestre, precisa saber o que você vai dar no ano, qual o objetivo que eu tenho. E esse objetivo ele não pode ser meramente ou exclusivamente acadêmico, porque nós estamos tratando, né, da criança como um todo. Então, assim como os gregos eles tinham aquela imagem de uma criação de um cidadão perfeito, né, eles almejavam algo grandioso, nós almejamos algo ainda mais grandioso. E porque nós queremos formar essas crianças à imagem e semelhança de Deus. Então, o ponto é que se nós entendermos isso, a maneira de nós nos prepararmos vai mudar, né? Não vai permanecer a mesma. E aí você vai ter uma distância gigantesca entre a educação moderna e o que nós propomos num planejamento de uma educação clássica, né? Você falando aí, né? É um planejamento que não olha simplesmente para os livros ou para cumprir tarefas, né? Cumprir aquela tabela de conteúdos, mas vai além. Isso me fez lembrar hoje, a gente estava dentro da nossa reunião ali, né, de professores, hoje nós tivemos, né, de 15 em 15 dias na quinta, e a gente conversava um pouco sobre os desafios, né, de uma turma específica, onde as crianças, né, muitas delas estavam tendo desafios emocionais mesmo, né? Então, não necessariamente acadêmico, mas por causa de determinados acontecimentos pessoais delas, né, dos quais a gente sabia, e soberanamente, obviamente, isso se concentrou muito dentro de uma sala específica. A gente pensava de como ajudá-los dentro do processo. Então, esse semestre, a gente precisa ajudar essas crianças, né? E pensando em encontros para além sala desses professores com essas crianças, para que eles pudessem ter esse relacionamento mais próximo, para que os professores conseguissem aconselhá-los de modo mais efetivo. Uma educação moderna não cristã, verdadeiramente, né? Essa intencionalidade, ela não existe. Uma coisa, nas escolas modernas hoje, isso vem de cima para baixo, da direção dos professores. Não toque nenhuma criança, não abrace, não demonstre afeto, não se relacione, não vá em festa de aniversário, não responda a mensagem de ninguém, não tenha o contato dos pais, não Olha, eu sei que é difícil a gente manter um distanciamento no sentido de nós somos profissionais numa escola e as famílias têm que entender, né, que tem limites também. Mas nós estamos tratando de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus.
como que nós podemos não nos relacionar com essas crianças e com as suas famílias de uma forma genuína se nós somos de fato cristãos. Então, isso muda tudo, né? Eu me lembro de uma situação, no outro colégio que eu trabalhei, em que um aluno perdeu, se não me engano, foi o avô. E aí ele faltou. E a mãe dele trabalhava na escola, e eu falei, olha, ele não veio hoje, tá? O avô faleceu, né? Me passa o telefone da sua casa. Passou. Aí eu liguei para ele. O menino nem gostava de mim, porque eu pegava no pé dele. De repente, o menino começa a me idolatrar, né? Olha só, o melhor professor do mundo. Pelo simples fato de ter ligado para ele num momento de luto, né? Então, coisas simples, né? E no dia a dia, a gente vai falar de planejamento. As coisas começam a ficar complicadas, dá muito trabalho. Então, nós começamos a olhar para os nossos alunos como números, como importunação, como chatice. Isso pode acontecer na educação, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, a gente não quer mais lidar com aquele aluno, não quer mais ajudar, não quer mais... Porque eu já fiz o que eu deveria ter feito, então não quero saber. E aí a gente começa a trabalhar dentro das escolas clássicas e, por que não, também dentro do lar, né? Com o próprio filho, lidando como se ele fosse um inimigo. E aí as coisas começam a desandar. A cultura da própria escola, da família, da igreja, ela é influenciada ao ponto que cada um só vai olhar para si, só vai olhar para o que eu mereço, o que eu tenho, o que vocês têm que fazer para mim, como eu estou me sentindo, quando na verdade o nosso chamado é ser a semelhança de Cristo e é de servir. E isso, de novo, é uma grande mudança em relação ao que a educação moderna vai nos dizer, né? Porque, afinal, o ditado deles é o quê? Estamos formando líderes para o século XXI. Mas esses líderes não servem a ninguém, só são servidos, né? Verdade. Brincando aqui, né? Sobre a live, a gente conversar sobre rotina e planejamento, falando da importância desse tema, né? E aí casa muito com o que o Murilo está dizendo aí, né? Comentava com a Nath. A Nath falou assim, conversar, minha esposa, né? Conversar sobre planejamento e rotina é quase como dieta, né? Eu perguntei como assim, né? Falou, é aquilo que todo mundo precisa, mas ninguém fala. Ninguém quer falar, ninguém gosta de falar, né? E o Murilo comentando aqui, né? Existe uma cultura brasileira realmente de que planejar é perder tempo, né? Ele não entende que é investir, né? Mas existe de fato, a gente é muito pragmático muitas vezes, que é consequência, eu acho que não só da cultura brasileira, mas da educação que a gente recebeu, né? Uma educação extremamente pragmática. Qual é a importância do planejamento, né? O planejamento de aula, esse planejar, investir na vida dos alunos e como é que isso pode impactar no processo de ensino-aprendizagem? Uhum. Sempre que eu penso nisso, que eu acho que é algo bem importante, e não é porque eu estou falando isso que tudo aqui é perfeito, que todo mundo está planejando certinho, que a gente tem tudo organizadinho. Não é bem isso, né? A realidade é complicada, é difícil. Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é qual o objetivo que nós queremos atingir, né? Então, quando nós vamos, para aqueles que não são pastores, que vão ouvir uma mensagem, olha, o seu pastor pregando, ele tem um objetivo, porque o texto tem um objetivo, né? Lá no grego a gente fala tem o telos, né? Aquilo que é o ponto crucial, que é aquilo que o autor estava querendo dizer. Diz respeito ao autor e não a você. Então, nós queremos levar os nossos alunos a quê? Então, se a gente entender isso, já é meio caminho andado. Porque eu tenho em mente o objetivo, o que eu quero formar a partir daquele aluno. Quero transformar aquele aluno nisso, naquilo. Quero levá-lo a isso ou aquilo, né? Então, uma vez que eu tenho isso claro, eu vou conseguir trabalhar no como fazer isso.
E nós, infelizmente, como fruto da nossa educação, geralmente nós simplesmente chegamos lá na sala e achamos que eu tenho que derramar alguma informação, porque ensinar é passar alguma informação para eles, e qualquer coisa que eles pegarem vai dar certo se eu estiver progredindo nas páginas dos livros. E não é isso, né? Então, é extremamente importante nós planejarmos, porque se eu não souber para onde eu quero chegar, como é que eu vou saber como é que eu vou chegar lá, né? Não é na encruzilhada, né? O gato de botas responde, né? Para onde você quer ir? Ah, não sei, então tanto faz. E é justamente isso que a educação moderna propõe. Então, se nós não soubermos para onde nós queremos ir, não, tanto faz. Qualquer coisa é válida. Eu acho que essa é uma grande diferença também, né? Eu já tive a oportunidade também trabalhar em algumas escolas cristãs, né? Não clássicas, mas escolas cristãs. Mas mesmo em escolas cristãs existe essa grande necessidade de cumprir, eu acho, né? Um livro didático, cumprir, chegar no final do ano e o professor entregar para a direção aquele conteúdo e dizer, pronto, agora eu fiz todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu me propus. Então parece que o planejamento ele roda muito mais em cima de cumprir um cronograma de conteúdos, né, de informação, como você falou, do que de fato um planejamento para a formação dos meus alunos. Eu quero cumprir o livro e não necessariamente formar os meus alunos, né? Eu acho que isso é importante quando a gente pensa no planejamento de uma escola clássica, de uma escola cristã, né? De modo geral, deveria ser assim, de que a minha preocupação, o meu plano de aula, a minha organização de calendário até, tem que pensar no aluno, né? Eu acho que às vezes a gente enche nosso calendário de tantos eventos também, né? Tem a escola moderna, ela tem os dias de várias coisas aí. Eu fico me perguntando como é que ela consegue ensinar de fato e formar essas crianças dentro de tanto evento. Eu faço 4 eventos principais aqui no ano e, nossa, para cada evento é todo um desdobramento, né? Imagina isso dentro de milhares e milhares de programações, né? E atrai os pais, né? Como é? É o que enche os olhos dos pais, né? Então, é uma enganação de pais, né? Geralmente é isso que acontece. Aham. Elas gastam, assim, milhares de reais em um evento. Assim, é coisa absurda, né? Tenho relatos aí de escolas, né? Dessas mais moderninhas e com dinheiro. Eu estou falando, assim, de 200 mil reais gastos em uma festa, em um evento, sabe? Para quê? Porque os pais vão participar, isso é que é educação, né? Isso é Eu tenho profissional, fotos, né, para mostrar, isso. para botar na mídia. Agora, fala para a criança fazer uma soma. Não vai. Para ela ler, não vai. E qual que você acha aí, dentro do contexto que você está vendo, enfrentando e acompanhando, quais são os maiores desafios? Se você olha para os professores e diz, olha, esses são os maiores desafios que eles enfrentam no desenvolvimento de uma rotina e de um planejamento. Bom, primeiro colocar isso na cabeça deles de que, de fato, esse planejamento é necessário. E esse planejamento é necessário de uma forma muito mais minuciosa do que eles estão acostumados, se é que estão acostumados a algum planejamento. Uma vez que eles entendem isso, a gente tem que lidar com aquela questão que é interessante, né? Eu trabalhei já em outras áreas, eu falo que eu só não fui coveiro lá na faculdade, mas o resto eu fiz de tudo, né? E todo tipo de serviço. Então, assim, eu falo, olha, na faxina, a faxineira não pode falar para mim que eu não sei fazer, porque eu trabalhei na faxina também. Limpei escritório, já peguei lixo na rua, eu fiz de tudo. Carpintaria, segurança de museu, sem imaginar, está na minha lista. Então, quando a gente está trabalhando, agora eu perdi o rumo aqui. Quais são as Quando, maiores dificuldades?
a gente vai trabalhar com os professores, eles começam a ficar afobados, porque o professor, diferente dessas outras profissões, ele tem que lidar com os chefes, com os pais, com os alunos. E aí, o aluno tendo dificuldade. Então, ele começa a se atrasar porque o aluno não está indo bem. Só que o outro está indo muito bem. E tem outro que é o mediano. Então, ele começa a ter essas tensões. E para lidar com essas tensões, ele acaba se atolando de coisas, ou criando planejamentos de coisas muito específicas, ou que são muito elaboradas, que ele mesmo não vai conseguir dar conta daqui 2 semanas. E ele acaba se enrolando, e aí ele se estressa, e aí está cansado, aí ele fica doente, aí o filho fica doente, o pai, alguma coisa, e as coisas, e a vida vai acontecendo. Então, nós temos que ter uma visão de planejamento em que o Dr. Perry fala muito sobre isso, né? Em que você vai planejar tendo em mente o que Deus criou como o dia de descanso, como sendo escolher, né? É um tempo para você descansar, pegar leve, contemplar e não só vai. E nós esquecemos de fazer isso no nosso planejamento. Então, no Brasil, nós temos o quê? 40 semanas de aula. Nos Estados Unidos são 36, né, se eu não me engano. Então, se nós usarmos algum material de lá, já facilita, porque a gente ganha 4 semanas. Né? E aí a gente consegue organizar um pouquinho melhor, dando aí tempo para que a gente possa pensar, rever, reavaliar. E uma questão assim que é bem importante, que é descartada geralmente em qualquer curso que a gente faça aí sobre planejamento também, é a questão da reavaliação da própria aula, né? Então, você vai apresentar o conteúdo, vai trabalhar com o conteúdo, vai ver se o aluno aprendeu e tal. Só que no final, o que nós deveríamos fazer é pegar uns 5 minutinhos, falar, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, eu tenho que melhorar isso, tal. O que o brasileiro faz? Ele prepara a aula o ano inteiro, chega no ano seguinte, vai dar para a mesma turma, mas ele faz tudo novo de novo. Ele cria tudo zero. Não, aproveita aquilo que é bom e aí só adapta. Só que a gente não planejou isso, então a gente perde o tempo de novo, vai fazendo tudo. Aí quando você acha que vai ficar naquela turma, o seu diretor vai lá e te muda de turma. E aí você vai ter que fazer do zero de novo. Mas se nós planejássemos, né, então, a reavaliação daquilo que eu tenho feito também, a gente economizaria aí muita dor de cabeça, tempo desperdiçado, né? E ia preparar melhor. Então, é a mesma coisa quando nós vamos dar uma mensagem, vamos pregar o evangelho, pregar um sermão. E aí a gente é convidado para pregar no outro local. E pastor, né, não vai criar mensagem nova todas as vezes que ele vai em todos os lugares. Depende do lugar, é mesmo assunto e tal. Mas a segunda vez que você prega é melhor, porque você já conseguiu reavaliar e adaptar. E a mesma coisa serve na sala de aula, serve para a educação dentro de casa. Você consegue repensar em algumas coisas, né? E substituir, melhorar. E pode usar aí o chat GPT para me ajude a melhorar. Elmer, você falou com a gente, né? Deu uma palestra aí para os nossos professores, uma aula aí para os nossos professores no início do ano. Isso foi algo que você colocou, né? Essa ideia de revisitar a sua aula e pensar sobre essa aula. E a gente começou a fazer isso de vez em quando, né? A gente não faz coletivamente, mas para estimular os professores a gente tem feito isso. Algo que eu achei muito interessante, além, né, de você já repensar a aula, ver os pontos positivos, isso provavelmente vai ser usado no próximo ano, então você vai dar uma aula melhorada para o seu aluno, mas o que eu achei bem interessante é que dentro dessa conversa, onde a gente reavaliou, né, os professores reavaliaram alguma aula específica, diante dos outros colegas, inclusive, eles também tiveram outras ideias dos próprios colegas, né, interações, para as aulas que ainda eles iam dar. Né? Então, essa reavaliação, inclusive da pregação, da aula, seja lá como for, além de melhorar algo que eu vou entregar depois com mais qualidade,
também melhora o meu discurso em si, né? O meu plano de aula futuro também. Então, é algo que colhe muitos frutos, né? Até um dos princípios, né, da educação clássica, que acho que é um dos princípios menos explorados, talvez. É o docendo discimus, né? Nós aprendemos ao ensinar, né? Verdade. Assim, o professor entende muito bem, né? Que ele corre atrás, bem pragmático, né? Corre atrás para aprender logo para ele ensinar amanhã, né? Ele está sempre correndo atrás, né? Não planejou, né? Mas aí, aquele que você coloca, que é interessante, né? Traz um professor que está numa aula vaga, fala para ele assistir a aula da outra ali. Ou pega um que é novo, né? E para assistir a aula de alguém com mais experiência, né? E observa, não é para ficar criticando, é para observar os pontos positivos, né? Ou depois dar uma sugestão, oh, se eu fizesse assim, acho que vai ficar melhor, né? E aí, e assim, vai e volta, a questão sempre volta no nosso ego, né? Eu sempre falo para as professoras aqui, semana que vem provavelmente a gente vai ter um pouco mais reuniões em que eu vou participar, né? Com elas, não sei se tem alguma assistindo aí, elas já vão ficar com medo, né? Mas já está na agenda. Mas é uma coisa que a gente tem que revisitar toda vez, porque nós estamos lidando com o nosso ego sempre, né? E nós temos pessoas super qualificadas que têm menos idade do que outras que são mais velhas às vezes. Então, se esse for o caso, não tem problema, aprenda, né? E se não for também, aprenda, a mais nova precisa aprender com a mais velha, né? Ela tem experiência de vida, né? Eu falo para as professoras aqui abertamente, tem uma grande diferença entre professoras que já são mães e as que não são. Isso pode chocar elas ficarem, e tal. Mas olha, elas convivem com os filhos. A minha esposa, né, antes de ter as meninas, ela falava, nossa, agora eu entendo como é que eu era dura, né, com meus alunos, porque tem essa experiência, né? E revisitar a aula e olhar a aula dos outros vai ajudar você a se desenvolver a sua aula também, né? Sim, com certeza. Alguém perguntou aqui, né, sobre a questão dos livros, de como nós vemos o uso do livro dentro da sala de aula, na educação clássica. Perguntou especificamente pela Classical Press, posso falar um pouco disso depois, mas se você pudesse falar para a gente como é que a educação clássica vê o uso do material didático dentro da sala de aula, no desenvolvimento desse planejamento. Como é que vocês fazem aí na Trinitas? O livro didático. Isso, livro didático, especificamente. Seria ele é a nossa ferramenta, né? Então eu não posso me limitar a ele, ficar preso com ele e achar que só posso usar ele e que eu tenho que fazer tudo o que ele propõe, né? Eu tenho que saber utilizar o livro quando necessário. Tem coisas muito boas que os livros vão nos trazer, né? Mas tem muitas coisas que eles não colocam ali. Nós temos editora, nós sabemos, né, como que as coisas funcionam. Olha, não dá para fazer todos os livros que nós temos, né, em capa dura. Fica tão caro que ninguém vai comprar. Né? Então, você tem que fazer brochura, tem que fazer de outro jeito. A mesma coisa com conteúdo. Não é porque o livro é de determinada editora que ele vai ter tudo de bom, que vai ser perfeito. Então, nós temos que usar o livro como um mapa ali, que a gente pode pegar aquilo que é essencial de cada capítulo, talvez, às vezes nem de todos os capítulos. Nós temos, por exemplo, um livro que hoje nós estamos usando com ciências, que nós usamos, se não me engano, 2 capítulos para uma turma e mais 2 para outra. E tem outro livro que a gente usa, de outra professora, né, que a gente usa mais do que esse, só que ele serve como se fosse um local para você checar as informações, para extrair termos. E aí você vai explorar, né, o que você tem ali, usando, né, a interação humana
que acho que é a característica assim, básica da educação clássica, né? Nós não vamos simplesmente dar o livro para a criança e fazer com que a criança interaja somente com o livro, porque isso não é educação clássica, né? Ela pode ser uma educação baseada em literatura, mas se limita a isso. A gente quer algo mais abrangente. E também a gente não quer substituir o professor pelo livro, né? Então, o professor não é um regurgitador de informações que estão no livro. O livro ele não pode funcionar como um slide, um PowerPoint, né? Que a pessoa coloca a imagem e o texto e só lê o que está lá. Não dá para ser assim. Ele tem que funcionar como o slide tem que funcionar. Existem coisas aqui que são importantes, que eu não vou repeti-las, eu vou explicá-las, eu vou abordar, vou trazer mais perspectivas, vou questionar informações que eles precisam saber, sim. Então, nós usamos o livro como uma ferramenta. E aí tem os livros, né, que nós usamos com leitura em voz alta, que isso é importantíssimo. Então, a gente faz leitura em voz alta todos os dias. Nós não matamos a imaginação das crianças lendo para as crianças. Então, ao ler para as crianças, elas têm a imaginação delas nutridas, né, nutrida, e aí elas começam a querer se desenvolver mais e mais. E elas são instigadas por aquilo que a gente está lendo, e elas querem acabar a história. E elas começam a imaginar outras coisas, e criar, e construir. Então, é dessa maneira que a gente vai alimentando aquele desejo por aprender, aquele maravilhamento, né? Aquele deslumbramento na cabeça das crianças. E quanto mais histórias elas ouvem, mais elas querem. Então tem esses tipos de livro, né? E aí, só complementando aí, isso significa que nós tentamos, mas é difícil. Na língua portuguesa isso ainda é um pouco difícil. Em inglês é mais fácil. Nós tentamos encontrar aquilo que nós chamamos, que a Charlotte Mason chama de livros vivos, né? Que não são livros que, igual as editoras fazem, pega um monte de doutor no assunto, junta um monte de informação, põe lá, é isso que você tem que aprender. Não, são histórias, narrativas, né? Romances que vão explicar determinado conteúdo ou abordar de uma forma muito mais natural, por meio de uma história. E, assim, história é a melhor forma de ensinar, né? Se você começar a contar uma ilustração no meio do sermão, até quem está tossindo para, a tosse para no meio. Olhando, vidrado. Depois que você acaba a história, ela volta a tossir, não lembra nada. E quando você vai embora, ela só lembra da ilustração, não lembra do que você falou no sermão. Via de regra. Isso é um pouco do pensamento da CEPRES também, né? Principalmente quando a gente olha para a fase da gramática, né, para vocês que estão acompanhando aí, a visão é trazer narrativas, né, fazer com que esses livros narrem a realidade à sua volta, para que eles não sejam um mero resumo de conteúdo, né? Eu escutei uma certa vez uma ilustração, né, que fazia uma diferença, nem sei se é verdade, mas estabelecia uma diferença entre os magos e os bruxos. Diziam que os bruxos eles tentam manipular os elementos da criação, né? Então eles pegam esses elementos e tentam manipular ao seu bel prazer. E aí faziam uma comparação disso com os livros didáticos. Os livros didáticos recortam a realidade e trazem para uma folha de papel para que você consiga dominar o mundo à sua volta, né? Enquanto o mago ele tenta entender, né, e fazer parte da magia do universo, digamos assim. Eu acho que tem um pouco disso aí por trás de uma mentalidade de um livro que vai nutrir a imaginação e o pensamento da criança. Então, por exemplo, na fase da gramática, ao menos, todos os livros da CEPRES, elas trazem uma narrativa, um personagem por trás, que vai trazer um pano de fundo, uma experiência, uma intertextualidade com algum outro texto clássico, para que a criança possa se envolver naquela história, né? Despertar a curiosidade sobre o conteúdo, mas despertar emoções também e trabalhar aí essa imaginação. Então é um pouco disso. Mas, Elmer, mudando de assunto, para a gente caminhar também aí para o nosso fim, eu queria que você falasse um pouco sobre formação de professores. Sem dúvidas, um dos maiores desafios que a gente tem como escola cristã clássica é encontrar bons professores, né?
Eu costumo dizer que o bom professor não é aquele que entende tudo de educação clássica, mas é alguém que ama estudar e ler. Então, são as duas características aí que a gente sempre procura num professor. Então, como formar um professor? Qual a importância disso? Como vocês trabalham essa formação continuada dos professores de vocês aí na Trinitas? Esse é um desafio. Eu acho que, além dos dois pontos que você colocou, eu acrescentaria mais um, que é o que a gente sempre fala, que nós procuramos pessoas ensináveis. Isso. Né? Ótimo. E um grande problema que nós temos é que professor sempre sabe tudo. E é sempre o melhor. O meu jeito é sempre o melhor. Eu falo mais, né, do ano passado para trás, as professoras me falavam, né, que todo ano eu trazia muita novidade, mas não novidade que eu criei. Eram coisas que nós só queríamos aplicar da educação clássica e que elas achavam que seriam coisas assim muito difíceis. E elas me relatavam, né, com mais frequência, porque eu trouxe mais coisas nesses primeiros anos, né? Agora eu estou indo um pouquinho mais devagar, senão elas vão desistir. Mas assim, não é que acabou, né? Tem muita coisa ainda, mas assim, a gente vai um pouquinho mais devagar. Mas assim, a ideia que nós temos é que nós precisamos estar sempre formando essas pessoas. Então, aqui nós temos uma semana de formação no início do ano letivo. E algo que tem acontecido nesses últimos 2 anos também foi o seguinte: naquelas semanas finais, acaba que a gente tem aqui do infantil até a quinta série. Então, são pouquíssimos os alunos que ficam de recuperação final, né? Então, você acaba tendo ali uma semana inteira, assim, livre. E aí, uma semana livre, para mim, é uma semana cheia, em que eu vou aproveitar e tentar colocar esses professores para já, né, se aperfeiçoarem de alguma forma ou tentar trazer algum conteúdo. Então, esses últimos 2 anos a gente aproveitou o final do ano e o início do ano. Ao longo do ano, nós pedimos que os professores leiam os livros de educação clássica que nós fornecemos da editora Trinitas. Então, se você trabalha Se quiser os livros da editora Trintas, é só virar professor lá na escola. Aí eles ganham. E aí eles ganham os livros. E aí nós ciclos agora. E aí temos uma dieta de leitura para eles. Agora mesmo, no segundo semestre, eu pedi para eles fazerem algo mais específico ainda, que era separarem das aulas vagas que eles têm, 2 aulas. Uma para assistirem às aulas da Academia Trinitas e a outra para a leitura dos capítulos que serão abordados nas reuniões. Né? Então, assim, a formação é contínua. É óbvio que todo ano a gente tem professores novos. Né? O Lucas me entende bem, né? Nós temos muitas professoras engravidam. Então, nós precisamos de substitutas. Né? Então, há sempre uma entrada de novas professoras. E essas professoras também precisam se desenvolver e tal, mas algumas estão mais avançadas do que outras. Né? Então, a gente precisa continuar sempre trabalhando, expondo, voltando a princípios básicos. Não é porque a gente falou 10 vezes que a pessoa sabe. Né? Ouviu 10 vezes e está fazendo errado ainda. Tudo bem, vamos lá, vamos tentar de novo. E a mudança é tão drástica que eu também diria que não adianta a gente chegar e tentar impor uma coisa rápida. Algumas coisas levam um pouco mais de tempo. Né? O Perry fala muito sobre isso nos cursos da academia, de que a educação clássica ela precisa de uns 5 anos para você entender. Para depois você começar a caminhar, né, de fato, ali entendendo o que você está fazendo. E a gente tem percebido que isso é bem real. As pessoas, elas acham que entenderam, porque elas acham que a educação clássica é que nem a educação que elas tiveram. Fazem conexões com o que elas já viviam antes, né? E acham que dá para resumir tudo como se fosse um conceito de fast food, né?
Fala para mim a diferença da educação clássica e moderna em 2 segundos. Não dá, né? E aí elas tentam lidar dessa forma. Então a gente tem que fazer um trabalho contínuo. E é óbvio, né, que um trabalho contínuo, ele vai ter momentos aí que elas vão estar super empolgadas, outras que elas vão olhar e falar, eu não sei nada, eu vou desistir. Algo que eu já percebi aqui é que no começo do ano, mais ou menos no segundo mês, vai na sexta semana de aula, as professoras novas entram em desespero, começam a chorar, é um chororó para tudo que é lado. Isso não é de hoje, tá? Aham. Se deparam, eu não sei, não vai dar certo, não vou conseguir. Depois elas começam a ganhar um pouco mais de confiança e falam, não, vou fazer assim, isso que você está falando, vou tentar fazer isso, e começam a caminhar um pouco mais, né? Mas leva tempo. Parece brincadeira, né? Mas aqui com a coordenadora da escola, quando começa o ano, novos professores, aí a gente diz, vamos lá, vamos ver quem é o primeiro que vai ter a crise. Então a gente vai fazendo a lista, né? Ó, já foi fulano. Aí, ó, só falta fulano agora. Daqui a pouco vai acontecer lá também, né? E eu acho que é um pouco inevitável, porque foi um pouco daquilo que a gente sentiu também, né? Acho que nessa jornada de aprendizagem, a gente vai vendo educação e a gente no início se empolga demais, lê bastante e vai colocar em prática. E daqui a pouco você diz, nossa, não é assim. Agora eu entendi. Era para eu ter feito dessa forma. E aí você pensa, pronto, então estraguei tudo agora, vamos começar do zero. Mas eu acho que pensando na educação clássica, né? O professor ele está em constante formação, né? Nós estamos em constante formação, porque a partir do momento que a gente para de aprender, a gente para de ensinar, né? Dentro do princípio aí. E o exemplo que nós temos é de Cristo, né? Ele é o nosso mestre. Uhum. Bom, ele é perfeito. Para chegar à estatura do mestre, o pupilo vai ter que ralar muito, né? Acho que não vai chegar nessa terra, não. Então, vai ter que ler muito, se desenvolver muito aí, né? Mas sem dúvida, Elmo, eu acho que o trabalho da Trinitas foi extremamente essencial para o desenvolvimento mesmo da compreensão de educação clássica, para o crescimento, né? A gente tinha ali ainda alguma editora de modo muito tímido falando sobre educação clássica, geralmente relacionado apenas à educação domiciliar, né? Mas não tinha essa visão mesmo de escolas e de outras oportunidades, de outro ambiente. A Trinitas, ela ajudou muito dentro desse processo, trazendo bons livros, né? Inclusive o livro do Douglas Wilson, que eu acho que é um dos essenciais aí também para que a gente esteja se desenvolvendo. E eu queria que você compartilhasse, talvez, alguns temas aí. Se eu estou querendo abrir uma escola clássica, ou se eu já quero transicionar, ou se eu quero aprender mais sobre educação clássica, qual seria, assim, a jornada de livros que você sugeriria, né? Pode ser de outra editora, mas pensando também aí na Trinitas e no material que vocês estão desenvolvendo, né? Sim. Para aqueles que já estão em escolas, o livro Sabedoria e Eloquência é essencial, né? Para um planejamento e tal. E aí, para aqueles que ainda vão começar, esse aí, um livro que é pouco conhecido, né? Aquele, por ser um livro mais usado para escolas, né? Às vezes as pessoas acham, não, não é comigo. Não, justamente. E ele tem um conteúdo muito bom que serve para tudo, para ensino domiciliar, mas ele foi escrito principalmente para escolas, né? O livro que você mencionou, do Douglas Wilson, Em Defesa da Educação Cristã Clássica, ele é essencial para a gente entender a necessidade e também formas práticas, né, de aplicar, de desenvolver uma educação clássica, né? Esse livro aí é um livro que foi o que deu um start ali, né, numa abrangência muito grande nos Estados Unidos, quando ele publicou, se não me engano, foi a primeira versão, né, desse livro. Difícil. Aqui você fala, olha, eu não sei nada, você não sabe nada, moldando mentes e corações. Para começar a entender um pouquinho, né, da Mônica Watley. Isso eu não vou ter aqui porque empresto. A gente comprou vários para a escola. Esse ano a gente deu ele para os pais, né?
Tá, eu acho que esse daí... Não tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui, mas não estou enxergando onde. Então, esse livro seria importante porque ele é fácil, uma leitura super simples, né? E as pessoas entendem o que é educação clássica de modo geral. Depois, Introdução à Educação Cristã Clássica, do Dr. Perrin, um livro curtinho. E aí ele vai, de fato, introduzir você ao tema, né, ao assunto. Daí você vai para os livros que nós temos, por exemplo, do Dr. Steve Turley, que ele vai tratar, né, de uma visão bem clara do que é educação clássica comparada à educação moderna. Uma leitura curta, mas um pouco mais densa, né? Eu acho que já é importante ler também a Abolição antes dele, né? Eu acho verdade. Que é bom pontuar isso. E aí também, se você quiser já algo mais prático, nós lançamos o primeiro livro da Lee Bortins, né? Que é O Essencial. A Lee Bortins é a fundadora do Classical Conversations, né? E ela trata aí da fase da gramática, né? Então, é importante que as pessoas tenham em mente como que elas podem aplicar isso de forma prática no dia a dia. Então, começando por esses livros aí, já vai ter um... Tem bastante coisa. Deixa eu só revisitar. Sabedoria e Eloquência. Aí começaria por esse, né? Douglas Wilson. Tem o Steve Turley, né? Eu acho que Educação Clássica versus Educação Moderna, né? Se eu não me engano o título. Moldando Mentes e Corações. A Introdução da Educação Clássica e o Essencial. Os nomes foram colocados aí. Ótimo. Assim, eu sugeriria esses outros 2 livros do Steve Turley também. Uhum. Principalmente você que é professor, assim. Foram livros que abriram muito a mente dos nossos professores, porque ele traz aplicações muito práticas ali, né? Traz alguns insights muito interessantes, que é a Teologia do Deslumbramento e a Beleza Redimida. Então, esses 2 livros aqui, a gente estuda também aqui os livros da Trinitas. Eu não dou de presente assim para os professores, eles compram, mas são obras que têm nos ajudado muito aqui. E algo que a gente fez também no início da escola, até antes de abrir, foi participar da Academia Trinitas, né? Que são cursos aí de pessoas aí de peso, Steve Turley, por exemplo, Chris Perry, né? Outros nomes aí da educação clássica que dão essas aulas. E eu acho que vocês têm aulas também com pessoas aqui, né? Em português. Agora, fala um pouco sobre a Academia Clássica. Lá na academia, a gente tem os cursos, basicamente são cursos legendados de educação clássica da Classical U, né? Então, Classical U, o maior e melhor curso de educação cristã clássica que tem. Os melhores professores que estão nisso há muitos anos, né? Quem encabeçou isso foi o Dr. Christopher Perrin, né? E nós fizemos uma parceria com eles e nós legendamos esses cursos. Hoje, se você entrar lá na academiatrinitas.com.br, está parado, está fechado. Só dá para você colocar o seu e-mail. Porque a gente vai relançar agora a academia em um outro molde, né? Uma plataforma diferente, com algumas coisas a mais também. A gente tinha colocado ali mais de 100 horas de educação clássica e aí mais alguns outros cursos. Por exemplo, Como Eu Sou, de Educação clássica, Ciências. Aí tinha alguns outros de notas ao violão, curso básico mesmo, algumas palestras sobre educação que eu dei em alguns determinados locais ou eventos, algumas coisinhas que a gente foi acrescentando. E eu já estou aqui subindo mais alguns cursos, né? Por exemplo, estou subindo um da Charlotte Mason, né? Então, nós vamos subir pelo menos mais umas 100 horas aí nos próximos meses. A gente vai continuar acrescentando mais conteúdos novos ao longo dos próximos anos aí,
Tá? E basicamente, todo mês eles têm coisas novas sendo lançadas lá, que nós vamos tentar colocar aqui na nossa plataforma. E essa plataforma, ela trata de assuntos básicos até avançados, né? Tem para gente que vai fazer, não sabe nada, e para gente que já é diretor de escola, para liderança de escola, para pessoas que vão ensinar matemática de uma maneira clássica, né? Uhum. Ensinar lógica formal, tem de tudo. Sim. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar, ele vai ser lançado, tem previsão? Para já deixar aqui. Sim, é agora no final do mês. Então, nas Legal. próximas 2 semanas, a gente vai lançar a primeira turma. E aí depois, a próxima eu já não sei quando que é, mas assim que vai. Está bom. Elmer, obrigado. Deus abençoe vocês aí. Continue abençoando o seu trabalho. Eu sei que ele tem usado vocês na propagação da educação clássica. Eu espero que alcance muito mais pessoas, tanto com a editora quanto com a academia, e que cada vez mais a gente possa abrir escolas, ter escolas e famílias também, né, praticando a educação domiciliar dentro de uma perspectiva cristã clássica, para que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a gente de fato vejamos líderes, né, líderes que servem aos outros, que servem à comunidade, que contribuem para o reino. Não sei se você tem uma última palavra aí para dar para o pessoal. Sejam encorajados, viu? O negócio é o seguinte, tem que ficar preparado, seja da forma que você puder, porque quando a oportunidade chegar, né, vai ser tarde para começar a se preparar. E Deus vai usar quem está ali disponível. Então, se prepara e, vamos para frente, vamos para cima, porque o mundo está vindo e a gente está só observando. Não, vamos ser o fermento que vai levedar toda a massa, que vai se espalhar, vamos ser a sementinha que vai dominar tudo. A hortaliça que vai crescer e vai ser a maior de todas. Amém. Tem um vídeo do Neil Sanders, que é um seminário, né, de educação clássica, que ele fala, tem um jovenzinho, deve ter uns 6, 7 anos, né? Ele fala assim, eu quero ser uma metástase nessa sociedade moderna, né? E aí ele fala sobre casamento, sobre uma perspectiva bíblica, sobre comunidade. Eu acho que é essa a ideia, né? Que nós somos pequenos hoje, obviamente, pequenas pessoas, poucas pessoas, mas pela misericórdia de Deus que a gente possa se espalhar na sociedade aí e desenvolver uma mentalidade de uma educação baseada na verdade. Amém? Queria orar por ti, Elmer, Por favor. para a gente encerrar aqui. Pai, eu quero te louvar pela vida da Trintas, do Elmer, a maneira como eles têm contribuído com a produção de livros de qualidade para a formação de professores. A Academia Trinita também, que foi extremamente importante para nós, para a formação da nossa equipe, e eu sei que tem sido importante também na formação de tantos outros professores e profissionais. Pai, que o Senhor continue os usando através dessas ferramentas, mas também ali naquela escola, Pai, moldando mentes e corações à luz da Tua Palavra, com uma perspectiva da eternidade, para que esses jovens, Senhor, possam florescer dentro dos seus dons e talentos, tendo as ferramentas acadêmicas que eles precisam para desempenhar o seu papel no mundo com excelência e continuar sendo profetas fiéis, sacerdotes universais nesse mundo e principalmente aqui no nosso país. Pai, como ele falou, que nós possamos nos preparar e nos capacitar, possamos nos planejar e traçar metas de fato diante desse novo desafio que o Senhor nos apresenta, para que a gente não fique como mero espectador vendo as coisas acontecendo, mas que de fato a gente seja instrumento nas tuas mãos de edificação e transformação de onde nós estamos. Sabemos que a transformação ela vem por meio do teu evangelho, através de Cristo Jesus, mas nos usa como meros instrumentos, como vasos de barro, Pai. É isso que eu te peço para a minha vida, para a vida do Elmer, para a vida de todos aqueles que estão nos escutando. Em nome de Jesus. Amém.